E aí hoje nós vamos começar a aula aí Química com Baia, nós vamos falar de ligações químicas, né? E aí esse ligações químicas é um assunto interessante porque envolve exatamente, né, quando a gente fala de ligações, é o processo, o fenômeno que os átomos utilizam, ligando-se uns aos outros para formar os compostos, formar as moléculas e consequentemente os compostos, né? Quando a gente fala de ligações químicas, tem alguns termos que a gente precisa falar. Regra do octeto, por exemplo, é um termo que a gente precisa lembrar, né? O que é regra do octeto? Então, a regra do octeto a gente define aqui como a capacidade desenvolvida pelos átomos. Quando a gente fala átomos, são os átomos instáveis, todos os átomos, exceto os gases nobres, né? Onde ele pode ganhar, perder ou compartilhar seus elétrons da última camada para ficarem com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, eles ficarem semelhantes aos gases nobres, que todos os gases nobres, exceto o hélio, possuem 8 elétrons na camada de valência. Então essa regra do octeto é exatamente esse processo que os átomos utilizam, podendo ganhar, perder ou associar seus elétrons da última camada para ficarem com 8 elétrons na camada de valência, né, semelhante aos gases nobres. Geralmente os livros não trazem, né, mas tem uma outra regra que a gente chama de regra do dueto, né, que é a capacidade que alguns poucos átomos utilizam, principalmente hidrogênio, lítio, né, onde eles podem também ganhar, perder ou em alguns casos associar seus elétrons da última camada para ficar com 2 elétrons, só que é 2 elétrons na única camada, que é na camada K. Sendo assim, ele fica semelhante também a um gás nobre que é o hélio, que é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na camada de valência, ele só tem apenas 2, mas ele fica satisfeito porque 2 elétrons cabem na camada K e a camada K só cabendo 2, ela fica completa e por isso o gás nobre hélio fica satisfeito com 2 elétrons apenas. E tem alguns poucos elementos, como hidrogênio, como o lítio, que eles também realizam essa regra, chamada de regra do dueto, que é para ficar com apenas 2 elétrons numa única camada. Quando a gente fala que o átomo ele pode ganhar ou perder elétrons, em alguns casos também associar ou compartilhar, como a gente fala, é interessante a gente, para desenvolver o assunto de ligações químicas, lembrar quem são os elementos que querem perder e também os elementos que querem ganhar elétrons. Eu preciso saber quem são os elementos que querem perder e preciso saber quem são os elementos que querem ganhar elétron. Então, os elementos da família 1A até a família 3A, então tem a família 1A, a família 2A, e tem os metais de transição da família B, depois volta a família 3A. Então, esses elementos da família 1A até a família 3A, a tendência deles é de perder um elétron, né? Então, metais 1, 2 ou 3 elétrons, né? Então, 1, 2 ou 3 elétrons. Elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência dele é de perder. Então, não podemos esquecer. Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência desses elementos é de perder elétrons. Então, os metais da família 1A, os elementos da família 1A, a tendência dele é de perder um elétron. Por quê? Lembre-se que os elementos localizados na família 1A só tem um elétron na última camada. Então, qual é a tendência desses elementos? Perder esse um elétron, porque ele fica semelhante aos gases nobres, ele fica satisfeito, formando um cátion, mais um. Então, como ele perde um elétron, a gente precisa lembrar que os elementos da família 1A, ele tem carga mais um. Ele perde um elétron, exceto, que eu coloquei aqui para não esquecer, exceto o hidrogênio, porque o hidrogênio, ele está sobre os metais alcalinos, que são os metais da família A, no entanto, ele não tem essa tendência de perder elétron. Normalmente, ele, se reagir com o metal, ele ganha, se reagir com a metal, ele compartilha, vai ficar com 2 elétrons, porque ele não pode perder, porque ele só tem 1. Então, os metais da família 1A, a tendência dele é perder um elétron, e perdendo um, ele fica com carga mais 1. Os metais da família 2A, a tendência dele é perde 2 elétrons, e perdendo 2 elétrons, lembrar que a família 2A tem carga mais 2. Metais da família 3A perde 3, tem carga mais 3. Então, preciso lembrar, de 1A até 3A, quem tem 1 até 3 elétrons na última camada, a tendência é perder elétrons. 1, 2 ou 3 elétrons, respectivamente. Se eu tenho sódio, né, um elemento da família 1A, um metal alcalino, se eu fizer a distribuição do sódio, eu tenho 2, 8 e 1. Como o sódio ele reage querendo ficar semelhante aos gases nobres, que é com 8 elétrons na última camada, então é mais fácil o sódio perder um elétron do que ele ganhar um. Então, o sódio, assim como todos os metais da família 1A, a tendência deles é de perder um elétron, que ele tem na última camada. E quando ele perde um elétron, ele vai ficar com carga mais um. Se eu pego o magnésio, que é da família 2A,
número atômico 12, 2, 8 e 2. Como os elementos eles reagem querendo ficar com 8 na última camada, então é mais fácil ele perder 2 do que ganhar 6. Então o elemento da família 2A, ele vai reagir perdendo 2 elétrons. E quando ele perde 2 elétrons, ele fica com carga mais 2. Então lembrar, família A tem carga mais 1, família 2A carga mais 2, família 3A carga mais 3. Metais da família 1A até a família 3A, lembrar que a tendência dele é sempre de perder elétrons. E aí nós temos também os elementos que têm a tendência de ganhar, né? Quem tem tendência de perder são os metais, que está da família 1 até a família 3A. Os ametais, que estão da família 4A até a família 7A, a tendência desses elementos é de ganhar elétron. O elemento da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada, a tendência dele é ganhar 3, porque aí ele fica com 8, que é mais fácil ganhar 3 do que perder 5. Então os elementos da família 5A, a carga dele é menos 3. Então ele reage ganhando 3 elétrons, se ele ganha 3 elétrons, fica com carga menos 3. A família 6A, como ele tem 6, a tendência dele é ganhar 2, aí ele ganhando 2, ele vai ficar com 8, que é o que os elementos querem, e quando ele ganha elétron, ganhando 2, ele fica com carga menos 2. E família 7A tem 7, como ele quer ficar com 8, então a tendência dele é de ganhar 1. Ganhando 1 elétron, ele fica com 8, que é o que ele quer. Então, como o elemento da família 7A, ele reage querendo ganhar 1, então ele ganhando 1 elétron, a carga dele é menos 1. A família 4A, ele geralmente, se ele reagir com o elemento que quer perder, ele ganha. Se ele reagir com outro elemento que também quer ganhar, eles associam. Então, da família 4A até a família 7A, não quer perder, quer ganhar. Da família até 1A até a família 3A, eles querem perder. Então, metal quer perder, a metal quer ganhar elétron. Aí eu tenho aqui o cloro, por exemplo. Se você pegar na tabela e olhar, o cloro é um elemento da família 7A. Ele possui número atômico 17. A família da família 7A tem 7 elétrons na última camada. Então a tendência de um elemento desse é de ele ganhar 1 elétron. Porque ele ganhando 1 elétron, ele vai ficar com os 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. O enxofre, que é da família 6A, um elemento, um calcogênio da família 6A. Como ele tem 6, é mais fácil ele ganhar 2 do que perder 6. Então, por isso, o elemento da família 6A, a tendência dele é de ganhar 2 elétrons. Como ele ganha 2 elétrons, ele fica com carga menos 2. Família 7A ganha 1, por isso ele tem carga menos 1. Se você pegar o fósforo, que é o elemento da família 5A, da família do nitrogênio, quando você fizer a distribuição, número atômico 15, 2, 8 e 5, ele tem 5 elétrons na última camada, da família 5A, é mais fácil ele ganhar 3 do que perder 5. Então o elemento da família 5A, o metal da família 5A, a tendência dele é de ganhar 3 elétrons. Né? Então não posso esquecer, quem é que perde elétrons? Metais, família 1 até a família 3A. Quem é que ganha elétrons? Família 4A até a família 7A. Então metal perde, a metal ganha elétron. E nós temos os tipos de ligações químicas. Nós temos primeiro aqui as ligações chamadas de iônicas ou eletrovalente, ou também de heteropolar, também como pode ser chamado, mas é mais conhecido como ligação iônica ou eletrovalente. Esse tipo de ligação, ela vai ocorrer sempre entre átomos que têm grande diferença de eletronegatividade, ou seja, átomos que querem ganhar, um quer ganhar e o outro quer perder elétron. Porque quem tem grande eletronegatividade são os ametais, quer ganhar elétron, e que tem baixa eletronegatividade são os metais que querem ganhar. Então nós temos aqui essa ligação, é um tipo de ligação que ocorre sempre entre metal e ametal. Metal quer perder, ametal quer ganhar elétron. Então, esse tipo de ligação ele ocorre com ganho e perda de elétron entre os elementos, né? Por isso, um elemento vai ganhar, outro vai perder. Isso vai fazer com que ocorra a formação de íons, de cargas, e essa força eletrostática que vai ser formada devido à diferença de carga vai fazer com que esses elementos se juntem e formem os compostos iônicos. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Se eu vou fazer, por exemplo, a ligação entre sódio e cloro. Como nós falamos lá anteriormente, as ligações iônicas elas são feitas com a camada de valência, os elétrons de valência. Então a gente não precisa representar todos os elementos. Basicamente, o que a gente precisa ver qual é a família que o elemento está. Aí você pegando a tabela vai observar que o sódio é um elemento da família 1A. E sendo da família 1A, é um elemento que tem apenas um elétron na última camada. E como ele tem um elétron só na última camada, a tendência dele é de perder. Então ele está doido para perder esse elétron. Ele está reagindo com cloro.
Se você olhar o cloro é um elemento que está na família 7A. E por isso ele possui 7 elétrons na última camada. Sódio, família 1A, doido para perder um elétron. Cloro, família 7A, doido para ganhar. Como um elemento quer perder, o outro quer ganhar, então naturalmente o sódio pega o elétron dele, que ele está doido para perder, e passa para o cloro, que o cloro está doido para ganhar. O sódio, quando ele perde o elétron, ele vai ficar com carga mais, e o cloro, que ganha o elétron, vai ficar com carga menos. Essa força eletrostática formada devido à diferença de carga que existe entre os elementos vai fazer com que esses elementos eles se unam. E aí você vai ter a formação de NaCl. Né? Então, para satisfazer um cloro, só precisa de um sódio. E eles ficam totalmente satisfeitos. Agora, observe se eu pego aqui agora uma ligação entre magnésio e flúor. Aí eu vou pegar o magnésio, que é da família 2A. Sendo da família 2A, esse elemento apresenta 2 elétrons na última camada. Ou seja, esse elemento está doido para perder 2 elétrons. Só que ele está reagindo com flúor. Ó. O elemento flúor é da família 7A. Se é da família 7A, o flúor só quer ganhar 1. Mas o magnésio quer perder 2. Como a gente vai fazer a ligação entre os dois elementos, eu vou colocar aqui inicialmente um átomo de flúor, ó, que é da família 7A, tem 7 elétrons na última camada. E que está doido para ganhar um elétron. Como o magnésio quer perder, então o magnésio pega um elétron dele, já que o flúor quer ganhar, e passa um para o flúor. O flúor vai ficar com 8, que é o que ele quer. Mas o magnésio ainda precisa perder outro. Ah, mas eu estou reagindo magnésio e flúor, então eu vou precisar colocar outro átomo de flúor. Então eu coloco outro flúor. Família 7A, 7 elétrons. Como o magnésio está doido para perder e o flúor também está doido para ganhar, tá? Então nós vamos ter aí todo mundo satisfeito. O magnésio está satisfeito porque queria perder 2, perdeu 2. O flúor está satisfeito porque queria ganhar 1, cada um flúor ganhou 1. E aí você tem a Mg mais 2, F menos. Então observe que para satisfazer todo mundo, ó, eu usei um magnésio e precisei usar 2 flúor. Aí nós temos, ó, a fórmula do composto vai ficar MgF2. Né? MgF2. Ah, mas eu tenho um outro exemplo aqui. Pronto, coloquei um outro exemplo aqui. Observe que eu tenho alumínio. O alumínio é um elemento da família 3A. Aí você vai, observa alumínio família 3A. Então, por isso ele tem 3 elétrons na última camada. Família 1A, 2A até a 3A quer perder. O alumínio está doido para perder aqueles 3. Né? Quem tem 2 ou 3 elétrons na última camada quer perder. E ele vai agir com oxigênio. O oxigênio, que é um elemento da família 6A, possui 6 elétrons na última camada. O alumínio está doido para perder. E o oxigênio está doido para ganhar. Só que o alumínio quer perder 3, o oxigênio quer ganhar 2. Como um quer ganhar, outro perder, então naturalmente, ó, o alumínio pega 2 elétrons dele e passa para o oxigênio. Esse oxigênio ficou satisfeito, mas o alumínio ainda não. Então eu vou precisar colocar outro oxigênio. Então eu vou vir aqui e colocar outro oxigênio, que é da família 6A. E o alumínio está doido para perder elétron, o oxigênio doido para ganhar. Como não quer perder, tu quer ganhar, o alumínio vai pegar elétron dele e passa para o oxigênio. O alumínio que queria perder os 3, já perdeu os 3 dele, só que o oxigênio agora não está satisfeito, porque ele tinha 6, ficou 7. Como eu estou fazendo a reação entre alumínio e oxigênio, eu vou precisar colocar um outro alumínio, que é da família 3A, que é perder 3. Tá? Como esse oxigênio só está querendo ganhar mais 1, ele vai pegar um elétron dele e vai passar para o oxigênio. O oxigênio ficou satisfeito, mas o alumínio ainda não. Aí vai ser necessário colocar mais oxigênio. Ó. Família 6A. O alumínio doido para perder 2, o oxigênio doido para ganhar 2. Tá? Então você olha que, para ficar todo mundo satisfeito, você gastou 2 alumínio e 3 oxigênio. Né?
Então você gastou 2 alumínio, 3 oxigênio. Só que para fazer os compostos iônicos, né, nós não precisamos necessariamente ficar fazendo essa passagem elétrica. Ganhou 2, perdeu 1, coisa desse tipo. Então nós podemos fazer, ó, a carga de um elemento é o número de átomo do outro, ou seja, a carga do cátion é o número de íon, de ânion e vice-versa. Então, para eu fazer, por exemplo, umas fórmulas dessas, a gente necessariamente não precisa ficar passando os elétrons, tipo aqui ganhou 1, perdeu 1, né? Perdeu 2, cada um ganhou 1. A gente pode fazer direto, ó. É só a gente pegar, por exemplo, alumínio. Vou pegar ali alumínio. Qual é a família do alumínio? 3A. Qual é a carga da família 3A? Mais 3. Mais 3. Ele está indo com oxigênio. Qual é a carga do oxigênio? Família 6A, menos 2. Aí na hora de formar o composto, a carga de um elemento vai ser o número de átomo do outro. Como eu não tenho número de átomo negativo, então a gente coloca em valor absoluto, não levando em consideração se é positivo ou se é negativo. Então, para não precisar fazer todo esse processo, é só fazer isso aqui, ó. A carga do alumínio vai ser o número de átomo do oxigênio e a carga do oxigênio é o número de átomo do alumínio. Sem levar em consideração o sinal, se é positivo ou negativo, porque eu não vou ter número de átomo negativo, então a gente coloca em valor absoluto. Então, ao invés de fazer todo esse processo, nós podemos fazer, ó, Al2, ó, O3, de forma rápida, sem necessidade de ficar passando elétrons de um lado para o outro. Aí a gente poderia voltar aqui, ó, e ter um NaCl. Aí você observa, se eu fosse fazer NaCl direto, Na, a carga de Na, família 1A. Aí só para lembrar, família 1A, a carga é mais 1. Cl, família 7A, tendência aqui é 1, a carga é menos 1. A carga de um coeficiente do outro, número de átomo do outro, 1 e 1. Então nós temos a fórmula NaCl, direto, sem necessidade de fazer todo esse processo aqui, né? A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó. Mg, família 2A, a carga é mais 2, e F, família 7A é menos 1. Carga de um, número de átomo do outro, você levar em consideração o sinal, ó. Então vai ficar Mg1, ó, Mg1, F2. Então você pode fazer direto, sem necessidade de fazer todo esse processo aqui. Lembrar que na hora de montar o composto, ó, a carga do elemento é o número de átomo do outro, em valor absoluto, porque eu não vou ter número negativo, não vou ter menos 3 carbono, nem menos 3 oxigênio, menos 2, então não tem número negativo de átomo, então por isso a gente coloca sempre em valor absoluto. Ou seja, você levar em consideração o sinal se é positivo ou negativo. Carga do cátion é o número de ânion, a carga do ânion é o número de cátion, você levar em consideração o sinal. Nós temos outro tipo de ligação, ligações que são ligações chamadas de covalentes ou moleculares. Enquanto a ligação iônica ela ocorre entre átomos com grande diferença de eletronegatividade, ocorre entre metal e ametal, ou pode ser também entre metal e hidrogênio. Nas ligações iônicas, nós temos lá as principais características. Os compostos são sólidos em temperatura ambiente, os compostos são moleculares, por isso reagem bem com água. Os compostos possuem alto ponto de fusão e ebulição, e os compostos iônicos conduzem corrente elétrica se eles estiverem em meio aquoso ou se estiverem fundidos, né? Lá, aquele tipo de composto ele ocorre entre átomos, onde um átomo quer perder, o outro quer ganhar elétron. Já os compostos covalentes ou moleculares ocorrem entre átomos, onde ninguém quer perder elétron. Então, ocorre entre átomos com pequena diferença de eletronegatividade. Então, a ligação covalente ocorre entre dois ametais, né? Um quer perder, o também não quer perder, então eles vão associar os elétrons, ou entre ametal e hidrogênio, né? E aí nós temos que o par eletrônico, que vai ser formado numa ligação covalente, o par eletrônico, como é associado ao par eletrônico, serve para um elemento e também serve para o outro. E nós temos dois tipos de ligações covalentes. Primeiro nós vamos falar da ligação covalente normal, que é o tipo de ligação que ocorre onde o par eletrônico formado, ele é formado devido um elétron de um elemento e um elétron do outro elemento, então eles associam esse par de elétrons e aí forma a ligação, né? Então a ligação que é formada onde o par eletrônico é feito por um elétron de um elemento e um elétron do outro, a gente chama de ligação covalente normal. E aí nós temos alguns exemplos para fazer aqui. Então observe, primeiro estou colocando carbono e hidrogênio, fazendo a ligação entre carbono e hidrogênio. Aí basicamente é lembrar que o carbono é o elemento da família 4A, por isso ele possui 4 elétrons, não quer perder, quem quer perder aqui tem um 2 ou 3.
e ele vai reagir com o hidrogênio, que só tem um elétron, não é metal. O hidrogênio também quer ganhar para ficar semelhante ao hélio, né? Apesar de estar sobre os metais da família do ar, ele só tem um único elétron, ele não pode perder. Então, ele quer ganhar um para ficar semelhante ao hélio. Como nenhum dos dois elementos quer perder, já que ninguém quer perder, a ligação vai ser covalente, ou seja, os elementos vão compartilhar ou associar os elétrons para fazer essa ligação. Então, como o hidrogênio precisa ficar com 2, ele tem 1, então ele vai precisar compartilhar 1. Então você vem aqui, ó, coloca o hidrogênio. O hidrogênio tem apenas um elétron, né? Como o hidrogênio ele não quer perder, então ele vai associar. E lembrar que o hidrogênio é o único elemento que vai ficar satisfeito, totalmente satisfeito, com 2 elétrons, foi a ligação covalente. Os demais elementos vão fazer a ligação covalente, eles vão ficar satisfeitos com 8. Né? Então, hidrogênio com 2, os demais com 8. Então, como o hidrogênio quer ganhar e o carbono também quer ganhar, ninguém quer perder, o hidrogênio gostaria de ficar com 2, então ele vem associar 1 com o carbono. Pronto, aquele hidrogênio ficou satisfeito, porque o hidrogênio fica satisfeito com 2. Mas o carbono agora tem 1, 2, 3, 3, 2, 5. Não está satisfeito ainda, então precisa colocar mais hidrogênio na molécula. Também coloca outro hidrogênio. Só tem 1 também. Ah, o hidrogênio está doido para ganhar. E o carbono também. Como ninguém quer perder, eles vêm, ó. Associou. O hidrogênio ficou satisfeito, mas o carbono tem 2, 4, 6. Então precisa colocar mais outro hidrogênio. Que só tem 1. Quer ficar com 2. Como o carbono não vai perder para eles, vem, ó. Associa. O carbono agora tem 2, 4, 6 e um 7. Então é necessário colocar mais um hidrogênio. Eles vão associar. Eles vão associar. Fica todo mundo satisfeito. O carbono com 2, 4, 6, 8 e cada hidrogênio com 2. Essa forma de representação, né, é o que a gente chama de fórmula eletrônica. Então aqui eu tenho a fórmula eletrônica. É a fórmula eletrônica do composto. Vou também chamar de fórmula de Lewis, eletrônico de Lewis. Quando você representa cada par eletrônico formado por uma ligação, ó, então eu vou ter aqui carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. Quando você representa cada par eletrônico associado com uma ligação simples é porque associou um par eletrônico, uma ligação simples porque associou um par eletrônico. Então a ligação simples é a representação da associação de um único par eletrônico. Quando você representa cada par eletrônico associado por uma ligação, a gente diz que essa fórmula aqui é a fórmula estrutural. Fórmula estrutural. E quando você junta o número de átomos que foi gasto para ficar todo mundo satisfeito, nesse caso aqui, ó, um carbono e 4 hidrogênios, CH4, a gente diz que aí você tem a fórmula molecular. Então, na ligação covalente, a gente pode representar 3 tipos de fórmula por composto. Fórmula eletrônica, de Lewis, quando você representa os elétrons que vão da última camada, fazendo as associações. Cada par eletrônico associado a gente representa por ligação, a gente chama de fórmula estrutural. E quando a gente junta todos os átomos que foram gastos para ficar todo mundo satisfeito, a gente chama de fórmula molecular. Aqui eu tenho entre S e O. Aí você vai pegar aqui enxofre. Se você olhar lá, o enxofre da família 6A, ó, elemento da família 6A, ele está doido para ganhar 2. É um metal doido para ganhar 2 elétrons, família 6A. Aí você vai lá olhar o oxigênio também é um elemento da família 6A. Tá? O oxigênio também é da família 6A. Se ele também é da família 6A, ele também possui 2 elétrons na última camada. 6 elétrons na última camada, está doido também para ganhar 2. Enxofre quer ganhar 2. Oxigênio também quer ganhar 2. Como ninguém quer perder, o que é que eles vão fazer? Associar. Como quer ganhar 2, então associa 2. Né? Um vai perder para o outro. Então eles vêm, ó, e associam 2 elétrons. Quando ele associou 2 elétrons, ele ficou todo mundo satisfeito. Né? Enxofre ficou com 8, oxigênio ficou com 8. A gente chama essa fórmula aqui, ó, de fórmula eletrônica.
a fórmula eletrônica. Quando você representa cada par de elétrons associado por uma ligação, você tem a representação da fórmula estrutural. Ó, S, ó, fórmula estrutural. Como só são dois pares eletrônicos, eu tenho uma ligação dupla, duas ligações, então uma ligação dupla. A ligação é dupla por quê? Porque é indicativo que houve associação de dois pares eletrônicos. E quando você junta os elementos, você gasta um oxigênio e enxofre, é a fórmula molecular. Então aqui é a fórmula estrutural. E aqui é a fórmula molecular. Então nós podemos ter fórmula eletrônica, que é a representação dos elétrons na última camada. Nós podemos ter a fórmula estrutural, quando você representa cada par eletrônico associado por uma ligação. E podemos ter a fórmula molecular, que é quando você coloca o número de átomos gasto para fazer a ligação. Nitrogênio, família 5A, doido para ganhar 3. Família 5A tem 5, quer ganhar 3. Ah, mas ele vai ir contra o nitrogênio, que também quer ganhar. Se um quer ganhar 3, outro quer ganhar 3, ninguém vai perder, eles fazem o quê? Associam 3 elétrons. Então eles vêm, ó, associam 3 elétrons, formam 3 pares de elétrons. É a fórmula eletrônica. Aí quando você coloca cada par eletrônico associado com a ligação, ele vai ter uma ligação tripla. Quando você, que é a fórmula estrutural, fórmula eletrônica, representa os elétrons da última camada, fórmula estrutural, cada par eletrônico associado representado por uma ligação, e fórmula molecular, que é colocar a quantidade de átomos que gastou para ficar todo mundo satisfeito. E aí nós temos outro tipo de ligação covalente. Nós falamos da ligação covalente normal, que é aquela onde o par eletrônico é formado por um elétron de cada um dos elementos. E nós temos esse outro tipo de ligação covalente, que é chamada ligação covalente dativa ou coordenada. Esse tipo de ligação ele ocorre depois que as ligações covalentes normais aconteceram. A ligação covalente normal aconteceu, os elementos ficam todos satisfeitos. No entanto, em algumas moléculas há necessidade da introdução de outros elementos para você formar uma determinada substância. Então, quando todos os elementos já estão satisfeitos e há necessidade da introdução de um outro elemento, como todo mundo já está satisfeito, então apenas um elemento vai pegar o par eletrônico dele e vai compartilhar, ou seja, vai associar para formar essa ligação. Então a ligação covalente do tipo dativa ou coordenada, ela ocorre depois que as ligações covalentes normais já aconteceram, os átomos já estão todos satisfeitos, mas há necessidade da introdução de um outro elemento. Então para entrar um outro elemento, como já está todo mundo satisfeito, um daqueles elementos que já está ali satisfeito, ele vai pegar o par eletrônico dele e vai associar com outro elemento que está precisando entrar na molécula para que essa molécula, essa substância seja formada. Então esse tipo de ligação ele é representado por uma seta no sentido do elemento que está se beneficiando com o par eletrônico. Aqui, por exemplo, SO2, o dióxido de enxofre. Aí você vai fazer essa ligação, representar essa ligação. Eu tenho aqui, ó, S, que é da família 6A. Família 6A, tem 6 elétrons na última camada, vai se ligar ao oxigênio, que também é da família 6A, também tem 6 elétrons na última camada. O oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. Tá? Os dois elementos estão querendo ganhar 2 elétrons. Como um não vai perder por outro, já que ninguém quer perder, é um composto covalente, eles vão fazer o quê? Eles vão associar. No momento que eles associam 2 pares de elétrons, o enxofre fica com 2, 4, 6, 8, o oxigênio com 2, 4, 6, 8. Ficou todo mundo satisfeito, mas no entanto há necessidade ainda ali, ó, para formar o dióxido de enxofre, da introdução de um outro oxigênio. Né? Então a gente poderia colocar para cima, para o lado, para baixo, a posição que você vai colocar, não tem problema. Aí eu preciso de um outro oxigênio entrando na molécula. Né? Elementos iguais não se ligam, a não ser quando você está formando substância simples. O elemento tem essa capacidade maior de ligação, elementos iguais formando cadeias. O primeiro elemento é o carbono, que você vai ver na parte de química orgânica. Então o elemento vai se ligar a elemento diferente. Então o oxigênio vai se ligar ao enxofre. Né? Então nós vamos precisar colocar um outro oxigênio aqui, que é um elemento que é da família 6A, tem 6 elétrons,
Ele está doido para ganhar 2, né? Até compartilhar ele aceita, mas o enxofre não quer compartilhar porque ele já tem 8, ele já está satisfeito. Então a única forma que tem para esse oxigênio entrar na molécula é o enxofre pegar o par eletrônico dele e associar com o oxigênio e receber o oxigênio na molécula. Ah, mas um elemento só associar está dando? Imagine só para ter uma ideia, se você tivesse uma empresa, aí você tem uma pessoa que quer entrar você tem interesse querendo sua empresa para aumentar a sua empresa, só que a pessoa não tem nenhum recurso, não tem capital, mas ele tem conhecimento e você quer que aumente a empresa. Então você chama para trabalhar e ele não quer. Qual a única maneira que você pode fazer, já que ele só aceita se for sócio? É você doar uma parte da empresa a ele. Ele também virá sócio. É mais ou menos o que acontece. O enxofre e esse oxigênio, eles têm interesse de formar esse composto, o SO2. Né? Então a única forma, ele não pode associar, porque se ele associasse o 2 elétrons, ele ia ficar com 10. Então a única maneira que ele tem para receber esse oxigênio é ele pegar o par eletrônico dele e associar sozinho um par eletrônico para ele para outro elemento. Ele vai continuar com os 8 elétrons que ele tinha, e o oxigênio, como ele recebeu um par eletrônico na sociedade, ele também fica com 8 elétrons e fica todo mundo satisfeito. Esse tipo de ligação a gente representa assim: S, ó, covalente normal, uma dupla covalência normal, e eu tenho uma ligação dativa, que a gente representa com a seta no sentido do elemento que se beneficiou com o par eletrônico. Aí eu coloquei aqui só para a gente ver o SO3. Ó. Observe que o enxofre ainda tem um par de elétron livre, então ele ainda tem capacidade de fazer outra ligação dativa. Então, nesse caso aqui de SO3, ó, você teria aqui S, família 6A, aí vai receber um oxigênio, que também é da família 6A, ó, que também é da família 6A. Como os dois elementos, eles estão querendo ganhar elétron, os dois querem ganhar elétron, enxofre quer H2, oxigênio quer H2. Como ninguém quer perder, eles fazem a associação. Ficou todo mundo satisfeito. Ah, está precisando entrar 2 oxigênio ainda. Ah, mas se o elemento está satisfeito, a forma de entrar um outro elemento é fazer a ligação dativa. Se o elemento tem par de elétron livre, então é necessário que ele faça a ligação dativa. Oxigênio, família 6A, ó, não pode compartilhar, porque o enxofre já está satisfeito, ele vai ficar com 10, ele não quer compartilhar. Então a maneira de fazer, ele pegar o par eletrônico dele e associar aqui. Mas tem que entrar outro oxigênio, ele ainda tem um par de elétron livre. Ele pode pegar outro par eletrônico dele e associar. Então esse tipo de ligação a gente chama de ligação dativa coordenada, ela só acontece depois que os elementos já estão satisfeitos e há necessidade de entrar um outro elemento na molécula. Então nós temos S, ó, ligação dupla, ó, ó. Quando você vai fazer uma ligação, essas ligações covalentes, que eu tenho hidrogênio e oxigênio e tem um outro elemento, essa ligação vai ocorrer sempre assim. Como o hidrogênio só faz uma única ligação, então ele tem que ficar na extremidade, ele não pode ligar, ficar no meio, porque ele não faz 2 ligações. Então eu tenho hidrogênio, oxigênio, o outro elemento, que a gente chama de elemento central. Então o hidrogênio se liga ao oxigênio, o oxigênio é que vai se ligar a esse outro elemento, que a gente chama de elemento central. Então nós temos aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. Representando a fórmula estrutural dele, nós temos, como eu tenho hidrogênio e oxigênio, tenho esse outro elemento central que é enxofre, então vai se ligar assim, hidrogênio, só tem um, vai se ligar ao oxigênio, que tem 6, ó, e esse oxigênio que vai se ligar a esse outro elemento, no caso aqui o enxofre, que também tem 6. Ó. Então, hidrogênio, oxigênio e enxofre. Então, hidrogênio, ele só precisa de um elétron, compartilhar, ele já vai ficar satisfeito. Oxigênio, compartilhar um com ele, outro com outro elemento, fica também satisfeito. Ah, mas tem ainda hidrogênio e oxigênio para entrar na molécula. Pronto. Então, o elemento central se liga ao oxigênio, que tem 6, ó, e o oxigênio vai se ligar ao hidrogênio. Então, vai associar aqui, ó, e vai associar aqui. Ó. Se você olhar, ó, hidrogênio tem 2, oxigênio tem 2, 4, 6, 8, enxofre 2, 4, 6, 8, oxigênio 2, 4, 6, 8, hidrogênio 2. Todo mundo satisfeito. Ah, mas há necessidade ainda da introdução de
dois elementos. E aí nós podemos fazer, ó, exatamente as ligações covalentes. Nós podemos fazer as ligações covalentes. Como enxofre ainda tem par de elétron livre, ó, falta entrar 2 oxigênios na molécula. Ó, vai entrar um oxigênio aqui. Né, fazer uma ligação. Como está todo mundo satisfeito, só pode ser ligação dativa agora. Aí o enxofre pega o par eletrônico dele, associa. Ele continua satisfeito e o oxigênio ficou satisfeito. Ah, falta entrar outro oxigênio. Vai entrar, ele tem um par de elétron livre ainda. Como ele tem um par de elétron que está livre ainda, ele pode pegar o par eletrônico do enxofre, ó, pegar o par eletrônico dele, que ele tem livre, e associar com outro elemento. Ó. Aí você tem a representação dessa molécula assim: hidrogênio, oxigênio, enxofre, oxigênio, hidrogênio. Os dois, as duas ligações dativas, né? Oxigênio, oxigênio. Então a ligação dativa, qual é a diferença entre a ligação covalente normal e a ligação dativa? A covalente normal, o par eletrônico formado, associado, é um elétron de um átomo e um elétron do outro. A ligação dativa coordenada é aquela ligação onde o par eletrônico é doado por apenas um dos elementos, já está satisfeito, do par eletrônico para receber o outro elemento na molécula. Aí nós temos as principais características dos compostos covalentes ou moleculares. Eles podem se encontrar em 3 estados físicos, em temperatura ambiente, enquanto os iônicos são sólidos. Eles possuem baixo ponto de fusão e ebulição quando comparados com compostos iônicos. E eles possuem, né, baixa condutibilidade. Eles não conseguem conduzir energia, conduzir eletricidade, nem quando fundido, nem quando em meio aquoso, porque os compostos iônicos eles conduzem corrente elétrica quando eles estão no meio aquoso ou quando fundidos. Quando a gente fala, como nós temos 2 tipos de ligações covalentes, os elementos que fazem ligações covalentes são os ametais, né? O elemento da família 4A só faz ligação covalente normal, as 4 normais. Então ele tem 4 elétrons, faz 4 ligações normais, ele fica satisfeito. Os elementos da família 5A, ele tem 5 elétrons, ele precisa ganhar 3, ele faz 3 ligações covalentes normais. E aí ele faz, como ele fica com o par eletrônico livre, quando ele faz 3 normais, ele consegue fazer uma ligação covalente dativa. Elementos da família 6A, ele faz 2 normais, porque ele completa os 8. E ele tem possibilidade de fazer 2 ligações covalentes dativas. Elemento da família 7A, quando ele faz uma covalência normal, ele fica satisfeito e ele tem possibilidade de fazer 3 ligações dativas. E aí nós temos aí, ó, as ligações que a gente chama de ligações metálicas, que nada mais é do que as ligações que ocorrem entre átomos de metais. E como nós temos os metais, que tem a tendência de liberar elétron, então na ligação entre metais vai ter uma grande quantidade de elétron disponível livre. E aí, diz que nas ligações metálicas nós temos ali uma nuvem eletrônica ou um mar de elétron, como é dito. E aí nós temos os principais pontos relacionados com as ligações químicas, né?